Bom, reiniciando a transmissão e reiniciando a gravação. Eu não sei o que acontece na hora que eu começo a transmitir, o sinal cai, diminui. Mas enfim, eu estou gravando e vou repetir tudo que eu falei. Obrigado, essa é a minha segunda transmissão ao vivo. Hoje é dia 18 de março de 2020. Muitos de vocês chegaram até o canal por conta desse anúncio que está aqui. Assista quarta-feira, às 20 horas, o meu programa ao vivo no canal do YouTube, onde eu apresentarei assuntos como atividades físicas, alimentação e bons hábitos para a nossa vida saudável, além eventualmente de alguns convidados. Assista quartas-feiras, 20 horas, no YouTube e acompanhe esse fluxo. Bacana, né? Não deixam de se inscrever nas minhas mídias sociais, principalmente aqui no YouTube, né? Que isso ajuda bastante. Ative a notificação, o sininho de notificação e não deixem de dar o seu joinha. Cadê o joinha? Isso ajuda muito o trabalho que eu estou fazendo aqui. Nós estamos vivendo um momento difícil por conta do coronavírus. Isso tem me impedido de treinar, fazer minhas atividades. Eu ainda tenho algum material gravado que eu consigo vincular nas mídias sociais, mas em um dado momento esse material vai acabar e eu vou apenas ter que colocar conteúdo motivacional, certo? Vou colocar aqui o slide e vamos lá. Bem, essa é a segunda transmissão que eu vou fazendo. Ela é resultado que eu sempre coloco nos meus materiais, né? Eu sempre coloco aqui um aviso, eu vou repetir para vocês. O conteúdo dessa live é baseado na minha experiência de vida, minha experiência de vida, opinião e de pesquisas em livros e mídias sociais. Em nenhum momento eu pretendo substituir o trabalho de um profissional da área. Tá? Os autores de referência serão citados no decorrer do material. Isso é uma prática que eu faço rotineiramente nos meus webinários. Tá? Então vamos lá. Comida. É a razão de tudo, né? Nós vivemos, né? Tocamos a nossa vida muito em função de comida, né? Não é só comida, mas principalmente comida. Um sanduíche saboroso, uma batata frita, é algo que nos salta aos olhos. Não tem como recusar um prato como esse, né? Temos aqui, né, um churrasco bonito aí de linguiça defumada que está ali no fogo queimando bonito, né? Isso não tem como dizer que não é atraente, não é apetitoso. É difícil, né? A gente, quando tem assim um problema, né, de alimentar e gosta bastante de comer uma comida saborosa, não há como negar, né, essa churrasco, cachorro quente, pizza, isso é muito saboroso, né? Mas quando a gente come em muita quantidade, é natural que a gente fique brigando com a balança e com a fita métrica. Eu passei por isso uma boa parte da minha vida, né? Especificamente, né? Eu conheço pouca gente que não sofre com a balança. Isso atinge indiscriminadamente homens, mulheres, idosos, crianças, enfim, é algo que permeia toda a sociedade, né? É natural, não é raro, eu em algum momento me senti como esse bichinho aí, fofinho, gordinho. Eu não sei se isso é leão marinho ou lontra, mas é um bichinho bem volumoso. Tem uma razão, ele é assim desse tamanho porque ele vive num lugar muito frio, então ele precisa dessa capa de gordura. Mas a gente que vive num país tropical, com praias e áreas verdes, a gente precisa ter o peso ideal. E o peso ideal muitas vezes não é determinado por uma medida
ou por uma balança que alguém coloque, né? Na busca por um corpo perfeito, a sociedade, principalmente a sociedade de consumo e a moda, impõe alguns modelos de forma física, né, de aparência física, com cintura muito pequenininha, né, como essa moça da foto. E às vezes a gente, para poder se enquadrar nesse modelo de beleza ditado pela mídia, né, pela moda em geral, isso nos pressiona muito. E aí a gente fica, né, se pensando, pô, será que eu vou ter que a minha vida inteira comer comida sem graça, praticar exercício, levantar ferro e ficar o tempo todo medindo, olhando a balança, olhando a fita métrica? Bem, isso depende. Por que eu falo depende? Nas minhas pesquisas, e uma coisa que eu percebi depois de um determinado tempo, que lá atrás eu conhecia como biotipo ou biótipo, hoje a literatura chama isso de somatótipo. E o que é o somatótipo? É uma teoria da técnica de classificação corporal. Ela foi desenvolvida inicialmente em 1940 pelo fisiologista estadunidense William Herbert Sheldon, que dividiu a estrutura física do ser humano em 3 condições diferenciadas. Então, são 3 morfias diferentes. Então, tem o que é chamado o endomorfia, né, o endomorfo, aquela pessoa que tem uma constituição física adiposa, né, que tem uma concentração maior de tecido gorduroso. Tem a mesomorfia, né, muscularidade, aquela pessoa que é naturalmente musculosa, parece até que ela malha todo dia. E tem a ectomorfia, ou a magreza, aquela pessoa que tem um corpo muito delgado, muito fininho. Essas 3 características físicas, elas determinam, num primeiro momento, como a gente ganha peso ou não. A partir do trabalho dos pesquisadores Sheldon e da Ralph Carter, desenvolveram um novo modelo para avaliação de somatótipos, que pode ser empregado tanto em homens quanto em mulheres, e prevê a utilização de um formulário específico, somatocarta, com o qual o avaliador deverá trabalhar para a coleta dos dados do indivíduo. Então, eu não peguei o formulário, mas toda vez que você faz uma avaliação física com um personal trainer, ou então até com um endócrino, uma pessoa da área de saúde, é natural ele tentar descobrir qual é o biotipo, né, ou somatótipo que você tem. Porque isso vai determinar, primeiro, qual é o tipo de atividade física mais adequada para o seu corpo, né, seu biotipo, e depois, como é que você vai reagir melhor ou não a um determinado tipo de exercício ou carga física. O gráfico que eu mostro aqui para vocês é muito interessante. Eu depois vou voltar a esse gráfico, mas primeiro eu vou passar para o desenho dos somatótipos, tá? No homem, né, da esquerda para a direita, tem o ectomorfo, o magro, o mesomorfo, o musculoso, e o endomorfo, a pessoa que tem uma compleição um pouquinho mais um tecido gorduroso. Isso para o homem. Para a mulher também, nós temos aqui o somatótipo ectomorfo para a mulher, o mesomorfo e o endomorfo. Agora eu vou voltar lá no gráfico. Opa, passou. O que esse gráfico mostra, tá? Vou botar lá o cursor. Bom, o ideal seria que a gente ficasse aqui nessa área do meio, né? Para todo mundo, né? Você seria o corpo que tem um pouco de gordura, porque gordura é necessário para o seu organismo, é a gordura que mantém a temperatura corpórea, tá? E ser um pouco musculoso, porque você com massa magra
desenvolvida, você consegue desempenhar bem as atividades físicas, carregar peso, enfim, coisas dessa ordem. E a endomorfia, quando você tem um nível de magreza, quer dizer, o ideal seria que a gente ficasse aqui no meio do gráfico. Porém, não é isso que acontece, né? Com a maioria das pessoas que sofrem problema de peso. A gente encontra muita gente aqui nesse viés aqui embaixo, né? O efeito sanfona. Ora emagrece, ora engorda. Ora emagrece, ora engorda. Principalmente aquelas pessoas que têm o biotipo endomorfo, né? Que ela já nasceu com uma constituição, com uma capa de tecido adiposo um pouco mais pronunciado. É esse tipo de biotipo, a pessoa tem que se preocupar eternamente com atividade física, reeducação alimentar e assim por diante. As pessoas ectomorfas, né, aquelas pessoas magras, né, elas têm o problema contrário. Elas não conseguem ganhar peso. Existe até aquela expressão assim, o sujeito é magro de ruim. É uma coisa mais ou menos assim. A pessoa come e não engorda. Eu tenho uma moça aqui que trabalha aqui comigo e ela é ectomorfa. Ela faz academia, ela suplementa, ela faz tudo que está ao alcance dela, mas ela é uma pessoa bem magrinha, bem delgada. Quando você vê uma pessoa com esse biotipo aqui, que relaxa muito, o máximo que acontece é aquele magrinho com aquela barrigazinha preponderante, né? Que parece que engoliu uma bola de futebol de salão, né? É como você encontrar um biotipo desse na rua, né? Aquela pessoa magrinha, com o braço fininho, as pernas fininhas, aquela barriguinhazinha, parece que engoliu uma bola de futebol de salão. Por outro lado, né, que eu estava aqui explicando, né? Quando você tem um obeso que não está no efeito sanfona aqui, aquele obeso, né, aquele endomorfo, vai para uma academia e não faz uma reeducação alimentar, ele não diminui a quantidade de gordura, o que acontece? Ele transita por aqui. E transitar por aqui, às vezes você vê aquele sujeito que tem tecido adiposo e é musculoso. Exemplo típico que você vê, aquelas pessoas que participam daquelas competições de levantar carreta, levantar bloco de concreto, são pessoas que são endomorfas, né? Quer dizer que tem gordura, mas são musculosas, né? Então o pessoal às vezes pejorativamente fala o gordo musculoso. Por quê? Ele desenvolve tecido musculoso, mas como ele tem uma capa de tecido adiposo, fica a gordura sobre músculo. Então fica aquela pessoa com barriga, com gordura e musculosa, né? Você vai perceber a parte muscular mais predominante, principalmente nos membros, né? E a gordura muito, no caso de homem, a gordura muito concentrada no abdômen, na área abdominal. E você também tem aqui, na parte superior aqui do gráfico, você tem aquelas pessoas que são naturalmente musculosas. Elas não precisam ir para a academia para desenvolver músculos, elas já são musculosas por natureza. Acho que um exemplo disso no cinema é o Brad Pitt, se eu não me engano. Ele fez aquele filme Aquiles, né, que ele era um soldado, né? E para ele fazer aquele filme, ele quase não entrou na academia para ficar musculoso daquele jeito. É lógico que ele era mais novo, tá? Mas tem outros exemplos de outros atores de Hollywood, né? Eu não me lembro brasileiros, mas de Hollywood, que precisam de pouca atividade física para ficar com aquele corpo perfeito, né? Bem musculoso, né? E isso não é a grande maioria, né? Eu não tenho os dados aqui para mostrar para vocês, mas não é um percentual grande da população que está aqui nessa categoria de biotipo. A maioria se divide por aqui, tá? Talvez numa outra live eu consiga
uma pesquisa mais garantida, eu coloco para vocês esses valores, tá? Eu procurei, publico aqui para vocês. Então voltamos aqui ao biotipo masculino, tá? Nós temos o somatótipo do homem, né? Em seguida o somatótipo da mulher, e ver aqui, eu vou mostrar o meu caso. O que eu quero demonstrar aqui para vocês é um dos caminhos, né, para a gente descobrir, esse não é o único, tá? Mas um dos caminhos para a gente descobrir qual é o nosso biotipo, como é o nosso somatótipo, é a gente procurar fotos nossas da nossa juventude, tá? Hoje, por acaso, a foto da esquerda é como eu estou hoje. E ontem, isso aqui já tem bastante tempo, né? A foto da direita era quando eu tinha mais ou menos 19, 20 anos, né? Eu não vou contar com a minha idade hoje, eu vou deixar para que vocês adivinhem, tá? Mas tem muitos anos de uma foto para outra. Para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu tenho aqui a minha foto. Não tá aqui não. Deixa eu ver se eu encontro. Só um instantinho. Tá aqui. Aqui a minha foto, né, em 2017, olha como é que eu tava. Eu tava com 92 quilos. E agora, em 2019, 2020, esse ano, a minha foto da direita, eu estou com 68 quilos. Na foto que eu mostrei para vocês, há muitos anos atrás, que é essa daqui, quando eu tinha 20 anos eu pesava 63 quilos. Então, hoje eu estou com 68, 69, dificilmente eu voltaria a pesar os 63 quilos, né? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso corpo, ele adquire uma massa que dificilmente você consegue regredir ao peso de adolescência. Se você o fizer, você vai ficar, talvez, subnutrido. Aí não é bom, não é saudável. E aqui uma pergunta para vocês. Qual é o seu somatótipo, né? Qual é o seu biotipo? Deixe aqui nos comentários, tá? Comente, porque isso é muito importante. À medida do comentário que vocês fazem aqui na parte de comentário do vídeo, eu tenho material, eu posso desenvolver novos conteúdos para próximas lives, né? E o que isso agrava ou representa para a nossa maneira como nós engordamos? Eu vou voltar lá no gráfico para vocês lembrarem como eu demonstrei o gráfico, tá? Isso determina qual é o efeito que acontece. Se a gente está transitando efeito sanfona, ou a gente está transitando musculoso, obeso, ou a gente está transitando entre magreza e o corpo musculoso. É lógico que o magro está querendo sempre ganhar massa, está querendo ganhar peso, e o obeso está sempre querendo ganhar massa e perder peso. Esses são os objetivos quando as pessoas entram em um processo de tentativa de mudar o seu biotipo, né? Pode, por motivos de saúde ou às vezes até por motivos estéticos, a apresentação. Então, pessoal, coloque aí nos comentários qual é o seu biotipo e qual é a sua dificuldade, né? Que eu vou tentar ver pelo que eu passei, se tem alguma dica, alguma coisa que eu possa colocar para vocês. E existe saída? Existe, né? Eu não tenho uma bola de cristal, mas eu passei pelo problema. Eu já comemorei algumas vitórias. Hoje eu estou magro, a minha autoestima está alta, eu estou menos ansioso e estou feliz na medida do possível. É difícil? É difícil. A minha jornada foi longa, é uma jornada difícil,
Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que ter muita determinação, muito foco, mas sim, existe saúde. E onde é que eu encontrei? Eu encontrei as informações e as minhas referências para tocar e mudar o meu destino. Muita coisa eu fiz da maneira experimental, tendo apoio de profissionais, sim, durante essa minha trajetória. Eu consultei muita gente, profissionais de saúde e profissionais de educação física. E hoje, o que eu enxergo é uma combinação de 2 fatores, de 3 fatores, principalmente. Você tem necessidade de fazer atividade física. E a atividade física que você vai praticar, ela necessariamente tem que estar alinhada com o seu somatótipo, com o seu biotipo. Não adianta você tentar, por exemplo, se você é magro, você for correr, você seca. A corrida seca. Ou então, se você tem tecido adiposo, você está naquele biotipo de tecido adiposo, né, da gordura, você fazer, por exemplo, muita musculação e levantamento de peso, você vai necessariamente ser um gordo musculoso. Isso esteticamente, tirando aqueles que fazem levantamento de peso, o ideal você ter pouca massa gorda, né, ter pouco tecido adiposo. E a pessoa que já é musculosa, ela normalmente quer ter um pouquinho de capa de gordura. Enfim, é sempre difícil você estar satisfeito com o que você é. Está sempre tentando mudar de alguma forma. A outra coisa é você ter uma alimentação saudável, né? A alimentação saudável, você tem inúmeras fontes de consulta e é lógico, a melhor mesmo é você ir atrás de um endócrino, de um nutrólogo para te dar uma boa dieta para que você siga. E, sem dúvida, beber líquido, água de verdade. Não água mineral gasosa, água mesmo. Água filtrada. Beber em média uns 2 litros por dia. É difícil, né? Mas eu tenho por prática ter sempre um squeeze do lado da minha bancada de trabalho e eu vou bebendo e vou levantando e vou completando o volume daquele squeeze e tocando a vida, né? E nos vemos na próxima quarta-feira às 20 horas. Eu agradeço muito, 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 muito aqui a participação de todos vocês. É uma satisfação estar aqui no YouTube, nessa plataforma, fazendo as minhas transmissões, colocando o meu conteúdo para que vocês possam ter um pouquinho de ajuda no problema de vocês. Eu peço sempre que se inscrevam nas minhas mídias sociais, principalmente aqui no YouTube, tá? Ativem o sininho de notificação. O sininho de notificação está aqui. E joinha. E o joinha, que o joinha é sempre bom, tá, pessoal? E olha, eu espero sinceramente todos vocês na minha próxima live, semana que vem, quarta-feira, às 8 horas, se Deus quiser. E acompanhe esse fluxo.